E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para falar sobre como, não sei se a palavra é essa, não sei se é como aprender uma segunda língua, mas falar sobre os desafios que envolvem aprender uma segunda língua. Essa apresentação vai tratar basicamente sobre dois pontos que são core, são principais pra esse assunto. São, pelo menos na minha opinião, são por que aprender uma segunda língua e depois, de fato, algumas dicas de como aprender uma segunda língua. Ou uma terceira, quarta, quinta, eu acho que depois você começa a aprender, você toma gosto e sua imaginação é seu limite. Então, um pouquinho sobre mim. Quem sou eu para estar falando sobre isso? Meu nome é Wilke Maia, eu tenho 24 anos, sou formado em engenharia elétrica e sou um tech leader no Pagar.me. Um pouco sobre línguas. Eu sou fluente em inglês, tenho um básico perto do intermediário em francês. O meu espanhol é bem básico e mais básico ainda é meu japonês e pior que ele, meu coreano. Eu sei ler coreano, não falo absolutamente nada. Eu morei 1 ano na Coreia do Sul e vim de lá sem falar absolutamente nada. Só sei dizer oi e obrigado. Então, beleza. Dito isso, por quê? Por que aprender uma segunda língua? Existem diversos motivos, mas vamos falar um pouquinho sobre eles. A gente poderia aprender uma segunda língua a trabalho, por causa da profissão, ou então para estudar, ou quem sabe para fazer uma viagem, ou então por entretenimento, para ouvir músicas, para assistir vídeos, para ler livros. Eu acho que se a gente for pesquisar motivos para aprender uma língua estrangeira, a gente vai encontrar diversos. Aqui, uma pesquisa rápida. 25 razões para estudar línguas estrangeiras. Aqui, uma notícia no jornal The Telegraph, que é um jornal inglês, falando sobre os benefícios de se aprender uma língua estrangeira. E aqui, 12 razões pelas quais todo mundo deveria aprender uma outra língua, de um site que se chama Fluent in 3 Months, Fluente em 3 meses. Então eu acho que eles estão bem enviesados. Mas eu acho que, mais importante que isso, independente de você tentar encontrar um motivo certo, o motivo para aprender uma língua estrangeira, eu acho que não existe uma resposta certa. Não vai existir um motivo que seja válido para todo mundo, um motivo que seja definitivo e que valha para todas as pessoas. Eu acho que o mais importante é que o motivo ele é seu, tem que ser algo que lhe motive, que lhe cative, que lhe prenda atenção. Porque senão você pode acabar como eu. Morei 1 ano na Coreia do Sul e falo 0 coreano. Então não faz sentido nenhum isso, essa matemática não fecha. Acho que o mais importante é isso, o motivo tem que ser algo que faça sentido para você. E independente de qual seja esse motivo, o seu motivo é válido. Não tenha vergonha, não tenha medo, não ache que o seu motivo ele é menos justo, ele é menos válido que o motivo de outra pessoa. Beleza. Nesse processo de aprendizado de outra língua, como que a gente sabe que a gente chegou no patamar bom? O que é aprender uma nova língua? Eu acho que aprender uma nova língua significa ser fluente, ter fluência. Eu, pessoalmente, eu gosto de definir fluência como a capacidade de raciocinar numa língua estrangeira, numa outra língua que não a sua língua mãe, sem a necessidade de traduzir mentalmente. Então, eu vou começar a ser bem repetitivo daqui para frente, porque eu vou falar muito em crianças. Se você parar para observar, uma criança ela aprende uma segunda língua, ela aprende a primeira língua dela, sem ter nenhuma base com a qual comparar. Se você aponta para um carro no meio da rua e fala para a criança, carro, aquela criança não está na cabeça dela traduzindo esse som que ela ouviu para outra coisa. Ela está fazendo uma associação daquele som, daquele conjunto de sons, com aquele objeto que ela está vendo. E é assim que as crianças vão aprendendo. Elas vão associando objetos, expressões, ações, fatos aos sons que elas escutam no dia a dia. E elas vão fazendo isso ao mesmo tempo em que elas repetem. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, extremamente válido no aprendizado. Não só de uma língua, mas de qualquer coisa. Repetição, exercício. Uma criança, ela com 3, 4 anos, 5 anos, ela está falando e falando razoavelmente bem, está se expressando bem. Ela consegue se expressar razoavelmente bem.
Enquanto, ao mesmo tempo, existem pessoas que estudam por 5, 6, 7 anos uma outra língua, fazem cursos e não conseguem se expressar tão bem quanto uma criança de 3 anos. Então, assim, eu acho que o ponto-chave para que a gente comece a tentar entender como aprender uma língua estrangeira é tentar imitar o comportamento das crianças quando elas estão aprendendo. Então, beleza. Sobre essas pessoas que estudam muito tempo, acabam estudando muito tempo e não conseguem aprender. Por que elas não conseguem aprender? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como aprender, algumas dicas pessoais de como aprender uma língua estrangeira. É fácil, é só imitar crianças. Como é que as crianças fazem? As crianças elas têm imersão. Elas estão sempre imersas naquele tema. Uma criança que nasce no Brasil, ela está 100% imersa num ambiente em que todo mundo vai estar falando português, ela vai estar lendo português, ela vai estar ouvindo português, ela vai estar, sei lá, eu acho que acabou por aí, né? Lendo e ouvindo. E falando quando ela começar a falar. Então, assim, não fuja da língua. Você quer aprender uma nova língua? Vá fundo naquilo. Sei lá, mude a língua do seu celular para essa língua que você quer aprender. Assista filmes nessa língua. Leia livros nessa língua. Ouça músicas nessa língua. Quanto mais você estiver imerso num ambiente em que essa língua seja difundida, melhor. Mais rápido você vai associar os objetos, as expressões, as ações, as emoções, aos sons, às palavras correspondentes. Então, busque sempre que possível. Outro ponto importante, que eu até já comentei, é repetição. Repita, repita, repita. É lavagem cerebral. Os exercícios de repetição eles são ótimos para memorização. E a memorização é o primeiro passo para fixação, para assimilação real. Então, se você gosta de músicas, leia a letra das músicas e tente acompanhar com o cantor e tente repetir. O cantor vai falar uma coisa, você vai falar e não vai soar a mesma coisa, então você tenta se treinar para que o som que você pronuncia, o som que sai da sua boca seja o mesmo que você escuta. Tente assistir seriados e ouvir as palavras que você ouve os atores falando, assistir filmes e repetir as falas dos atores. Tente conversar com pessoas se você conseguir e tente repetir as palavras que essas pessoas falam do mesmo jeito que elas falam. A repetição é um ponto muito importante se você quer aprender alguma coisa. E uma língua é só mais uma coisa que você consegue aprender. Então, repetição é um ponto-chave aqui. E, assim, uma coisa muito importante, para não ficar aquela repetição maçante, monótona, é você tentar aplicar isso no seu cotidiano. Você aprendeu alguma coisa nova, aplica no seu contexto. Repita o que você souber nos contextos cabíveis do seu cotidiano. Por exemplo, eu tenho um afilhado. Ele fala pouco, ele não consegue falar muitas coisas, ele não consegue se articular muito bem. Mas uma coisa bem legal é que há um tempo, há alguns meses, 2 meses, ele não conseguia distinguir subir e descer. Quando ele queria ir para o colo, ele falava descer, descer, descer. Quando ele queria descer, ele falava descer, descer, descer. Hoje em dia ele já sabe a diferença, ele consegue falar subir e descer, e agora ele aprendeu outra coisa, quer. Então quer subir, quer descer, não quer. Ele já está se articulando melhor. Outro ponto importante é não ter vergonha. Mas assim, eu acho que isso é no mínimo hipócrita da minha parte. Eu sou uma pessoa, muita gente, eu incluso, é tímida. Então, as pessoas têm vergonha de se expor, elas têm vergonha de se expressar. Justamente por eu saber o que é ser tímido, por eu saber como é estar nessa situação, eu acho que é muita hipocrisia da minha parte de simplesmente chegar e dizer não tenha vergonha, porque eu sei que isso não vai acontecer. Então, dito isso, eu não vou dizer não tenha vergonha. Tenha vergonha. Você é uma pessoa tímida, seria muito legal se você conseguisse trabalhar essa sua timidez, lidar com isso, talvez com acompanhamento, não sei. Mas não dá para simplesmente uma pessoa chegar e dizer não tenha vergonha, isso não vai funcionar. Em compensação, eu vou dizer, expresse-se sempre que possível. Naquela linha de repetição, se você quiser, cante no chuveiro, converse com o espelho, converse sozinho, com seus pais, seus amigos, seus irmãos, primos, tia, avó, papagaio, periquito, cachorro, gato. Se expresse. É muito importante, além de você ouvir, de você ler, como forma de aprendizado, você também falar.
É um ponto que muita gente, quando está aprendendo, talvez seja o principal ponto de falha nas pessoas quando estão aprendendo uma língua estrangeira. Não se expressarem o suficiente. Então, se você quer aprender, não deixe de fazer isso. Não se omita disso. Você tem que se expressar, tem que se expressar o máximo possível, porque só isso vai trazer só isso vai lhe dar a capacidade de realmente pronunciar os sons da forma correta. Isso é um passo para você conseguir se expressar na língua corretamente. Então, assim, dado tudo isso que eu comentei, eu acho que a bottom line aqui é que não existe um atalho, não existe um caminho simples, um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. Eu não estou vendendo uma ideia de um atalho para aprender uma língua estrangeira. Acho que o ponto-chave aqui da apresentação dessa talk é de dizer que se você não se esforçar, você não vai ter recompensa. Então eu procurei a forma mais clichê de representar isso. Então, pessoal, não existe um método simples, não existe um atalho para alcançar a fluência. A obstinação e o exercício, eles são os pontos principais para vocês alcançarem isso e eles são o caminho. Se alguém achar que existe um caminho simples, um caminho rápido, um caminho fácil, pô, legal, vai lá, abra um curso, fique milionário. Porque até hoje ninguém encontrou uma fórmula mágica, ninguém encontrou um super atalho para que as pessoas adquiram fluência. Então acho que era essa a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado.